livro O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin, capítulo 7, Um Chamado Sobrenatural. Um dos períodos da minha vida em que mais enfrentei provas e dificuldades foi durante o tempo em que pastoreei as igrejas, e eu fui guiado pelo Espírito para pastoreá-las. As maiores provações na vida de um ministro são durante o tempo em que ele está cumprindo um chamado de Deus em sua vida. O diabo tentará jogar o máximo de pedras que puder em seu caminho. Se você não possui resistência e o caráter para passar por perseguições e provas, não vai conseguir chegar até o fim. Você vai cair no meio do caminho. Lembro-me de certa vez estar fazendo uma cruzada na igreja de um ministro amigo meu. Ele e seu irmão, que também era um ministro, era originalmente de uma igreja no leste do Texas. Eu me organizei para ir até lá na semana seguinte e fazer uma cruzada. Essa igreja estava procurando por um pastor, e eles seguiam a regra congregacional. Eles votariam pelo pastor que queriam. Eu avisei a diretoria que iria até lá para pregar. Eu estava fazendo a cruzada na igreja do meu amigo, e os cultos eram à noite. Todas as tardes eu me encontrava com ele e o seu irmão na igreja para orar. Eles sempre me perguntavam se eu havia orado a respeito daquela igreja no Texas. E eu falava, não, eu não estou nem pensando a respeito disso, muito menos orando. Eu vivo um dia de cada vez. A palavra diz, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Eu disse, não vejo problema em ir até lá e pregar. Mas não sei se é a vontade de Deus que eu assuma o pastoreio daquela igreja. E não quero saber isso agora. O meu foco agora é nessa cruzada que estamos tendo aqui. Eu não me preocupo muito com as coisas como muitas pessoas fazem. Então, em uma das tardes, quando estávamos orando, o pastor recebeu uma ligação para ir ao hospital orar por alguém. Eu fiquei e estava andando pela igreja orando pelo culto da noite. Eu cheguei aos fundos do templo, parei e me ajoelhei. De forma bem simples eu falei, Senhor, acho que eu deveria começar a pensar a respeito daquela igreja no Texas. Eu não estou preocupado. O que o Senhor quiser está tudo bem para mim. Eu ouvi a voz do Senhor falando, você será o próximo pastor daquela igreja e será a última igreja que você vai pastorear. A sua voz foi tão direta que eu quase me virei para falar. Quem foi que disse isso? Naquela hora eu podia ter dado uma brecha para o diabo pegar essa palavra que o Senhor me havia dito e pensado, eu vou morrer ou eu vou pastorear aquela igreja até quando eu ficar bem velho, com 103 anos, e depois me aposentar. Eu não sabia o que significava, mas fiquei pensando muito nisso, tentando adivinhar. Eu decidi que iria lidar com isso quando o tempo chegasse. Pouco tempo depois, os dois irmãos chegaram e me perguntaram, você já orou a respeito daquela igreja do Texas? E eu disse, vocês estão olhando para o próximo pastor dela. Eles então falaram, você não conhece aquela igreja como nós, ela foi dividida bem no meio. Metade da igreja quer que o pastor fique e metade quer que ele vá embora. Ele precisa de 2/3 dos votos para ficar, mas tem apenas a metade. O grupo que quer que ele permaneça está bravo com o outro grupo que quer que ele saia. Os grupos até sentam separados na igreja, um para cada lado. Eles não conseguem se reunir para nada. Você não conhece aquela igreja como nós conhecemos. Eu disse, não, eu não conheço aquela igreja, mas eu conheço Jesus e o Espírito Santo. E o Senhor me disse, você será o próximo pastor lá. Então, na semana seguinte, eu levei toda a minha família comigo para aquela cidade e ficamos hospedados na casa de um dos diáconos. Ele me falou, irmão e irmã Hagin, nós ficaríamos felizes em poder tê-los em nossa casa durante todo o período da sua estadia aqui. Mas se vocês ficassem, eles pensariam que estou a favor de vocês. E então eles votariam contra vocês. É melhor vocês irem para o outro lugar amanhã à noite. Então, na noite seguinte, nós ficamos hospedados com outro membro da diretoria. E ele me disse, irmão Hagin, eu gostaria que você ficasse conosco, mas se o Senhor ficar por mais uma noite, alguns podem pensar que nós estamos a seu favor e assim votar contra. É melhor vocês irem para o outro lugar. Nós ficamos hospedados em diferentes lugares. E uma noite eu virei para minha esposa e falei baixinho, você sabe o que eu faria
se eu não tivesse certeza de que Deus está nesse negócio. Eu me levantaria no meio da noite para irmos embora e não falaria para ninguém para onde estaríamos indo. Mas saber que Deus havia me levado para lá foi o que me fez ficar. Eu estava sendo aperfeiçoado através daquela provação. Lembrei-me do versículo em 1 Pedro 5. Vamos dar uma olhada. 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meu querido, nós precisamos aprender o caminho do Espírito, e nem sempre ele nos leva em um mar de rosas. Nem sempre ele nos leva a navegar em águas tranquilas, onde não teremos oposição ou perseguição. Mas se você ficar firme, sairá por cima. Outra oportunidade de provar de Deus. Você sabe por que eu sou tão firme hoje? É porque eu padeci algumas vezes. Quando você aprende sobre as dificuldades e as provações, você passa até a agradecer a Deus por elas. Cada uma delas é mais uma oportunidade de você provar de Deus. Quando eu estava pregando naquela igreja do leste do Texas, ficamos com um membro diferente a cada noite. Até dormimos no chão 1 ou 2 vezes. A primeira vez que preguei foi na 4ª noite. Mas que prova eu passei! Dou graças a Deus pelo treinamento batista que recebi. Como um batista, eu aprendi a pregar com esboço. E eu coloquei aquele esboço bem na minha frente. E eu fiz bem. Se não tivesse feito isso, talvez tivesse esquecido tudo que sabia. Eu fui pregando o esboço 1, 2, 3, e cada palavra que eu falava voltava direto para mim. Quando eu cheguei ao último ponto da mensagem, parecia que alguém havia me esbofeteado no rosto. Após alguns cultos, minha esposa me falou: eu me sinto como se tivesse levado uma surra. Às vezes você tem que passar por essas coisas. Lembre-se de que Cristo foi aperfeiçoado através daquilo que ele padeceu. No original, a palavra grega para aperfeiçoar também significa amadurecer. Cristo foi aperfeiçoado, ou podemos dizer, alcançou maturidade. Quer você goste ou não, coisas desse tipo são as que nos amadurecem. Nós precisamos aprender o caminho do Espírito, e ele levará você a lugares assim. Jesus, estando cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ou provado por Satanás. No começo eu havia pensado que só teria que pregar naquela igreja do Texas uma noite, que foi naquela quarta-feira. Mas a diretoria da igreja me falou que eles queriam que eu pregasse todas as noites, até o domingo, que seria quando eles teriam a eleição. Eu sabia que o Senhor me havia dito: você vai pastorear aquela igreja. Mas pensei, eu queria que ele não tivesse dito isto. Eu já teria ido embora. Como eu estava feliz de ter aprendido a pregar com esboços, eu sentia uma unção sobre mim, mas no minuto em que eu pisava dentro da igreja, parecia que alguém havia jogado um balde de água fria em mim. Então eu disse à minha esposa: eu vou subir naquele púlpito, vou dar ao povo um alimento seco, sem graça, e depois nós vamos para casa. Era tudo que eu podia fazer. Então chegou o domingo à noite e a diretoria me perguntou: o que você acha? E eu disse: bem, abra a votação. Eu nunca falei para eles que Deus havia me enviado até ali. Eu não queria que eles soubessem que o Senhor havia me levado para o meio dessa bagunça toda. Eu disse: a igreja vai achar sua própria maneira de lidar com isso. Eles fizeram a votação e eu só não ganhei 2 votos. As pessoas falaram: é milagre que a igreja tenha chegado num acordo. E então eu comecei a pastorear aquela igreja. Se for para falar de alguém que sofreu, esse fui eu. Eu sofri durante os primeiros 6 meses. Nunca disse uma palavra na frente dos nossos 2 filhos. Eles achavam que tudo estava maravilhoso. Mas quase todo domingo, na hora de deitar, eu falava para minha esposa: se eu não tivesse certeza de que Deus está nesse negócio, sabe o que eu faria? Eu alugaria um caminhão e no meio da noite colocaria todas as nossas coisas dentro dele e iria embora. Eu não falaria nada para ninguém. As pessoas chegariam aqui e achariam a casa vazia. Eles diriam: onde será que os Higgins foram? Eles saberiam que não teria sido arrebatamento porque os móveis também não estariam na casa. Na minha vontade era o que eu teria feito, mas eu fiquei e padeci. Mas por ter sido levado para lá pelo Senhor, aprendi muitas lições valiosas que depois me ajudaram muito. Essas lições realmente me ajudaram a pregar a mensagem da fé, quando ela ainda não era popular. Em algumas áreas ainda não é,
mesmo nos dias de hoje, mas eu permaneci com ela mesmo assim. Eu preguei sobre ser a vontade de Deus que sejamos prósperos. Naquele tempo eu tinha apenas um par de sapatos e eles estavam furados. Eu tinha 10 centavos em um bolso e um buraco no outro. O meu carro estava com os 4 pneus carecas e sem step. Então, um dia o carro enguiçou de vez e eu vendi para o ferro velho e fiquei a pé. Mas permaneci com a mensagem da fé. É provável que alguém não escolhesse essa forma de crescer em graça, mas Deus vê as coisas de forma diferente. O que acontece com muitos quando a provação e a dificuldade chegam? Eles falam: eu não sei por que está acontecendo comigo. Eu tenho tentado fazer o meu melhor, Deus sabe. Mas quando eles conhecem a palavra de Deus, eles olham na cara da dificuldade, da provação e falam: glória a Deus, aleluia. Outra oportunidade para viver por fé, para provar de Deus. Mais uma oportunidade para provar que a Bíblia é a verdade. Grandes testes produzem grandes fé. Smith Wigglesworth diz: uma grande fé vem de grandes testes. Nós lemos: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. É claro que você pode crer naquilo que a palavra de Deus prometeu, mas uma grande fé não virá apenas por se alimentar da palavra de Deus. O potencial para ter uma grande fé vem através do ouvir, mas ela em si virá quando você começar a colocar em prática o que você ouviu. Entenda que fé é uma força. Para formar músculos da fé, é preciso que você use sua fé contra alguma coisa. Você não desenvolve músculos em seu corpo apenas lendo um livro sobre o assunto, certo? Com certeza não. É quando você coloca em prática o que você leu e começa a levantar peso que os músculos começam a aparecer. Muitos já leram todos os meus livros que falam de fé, mas ainda não tem nenhum músculo da fé. Já escutaram todos os CDs, mas ainda assim, se a fé que eles possuem fosse uma dinamite, não seria suficiente para explodir nem o próprio nariz. Você precisa colocar à prova a força da fé. É por isso que depois que você cresce um pouquinho, começa a agradecer a Deus pelas adversidades. Grande fé é resultado de grandes adversidades. Wigglesworth também disse: grandes vitórias são o resultado de grandes batalhas. Eu sei que Jesus já venceu a guerra contra o diabo para nós. Ele fez um trabalho de substituição. Mas, meu amigo, você ainda tem batalhas para lutar. Nenhum exército nunca teve uma grande vitória sem ter tido uma batalha. Nenhum boxeador chegou a ser campeão peso pesado sem ter lutado contra alguém, sem ter tido uma grande batalha. Quando você aprende que grandes batalhas resultam em grandes vitórias, consegue louvar ao Senhor no meio da adversidade. Você já sabe o resultado final, sabe que vai vencer. A fé que vence pertence a nós, já é nossa. Nós precisamos aprender o caminho do Espírito, porque às vezes ele nos levará por caminhos dos quais a nossa mente natural não gosta. Nos meus 12 anos pastoreando igrejas, eu nunca pastoreei uma igreja que eu realmente gostaria de pastorear. Outra igreja com problemas. Eu recebi o batismo no Espírito Santo quando ainda era um pregador batista, mas então eu fui convidado a me retirar da comunhão pelos batistas e vim para o meio pentecostal. Então, um dia estava fazendo uma cruzada em uma igreja pentecostal e o Senhor começou a falar comigo sobre pastoreá-la. Ela era quase tão problemática quanto a que eu estava pastoreando na época, e eu também havia sido levada pelo Senhor para estar nela. O pastor daquela igreja escreveu uma carta para mim dizendo: irmão Hagin, eu estou saindo dessa igreja. A diretoria me pediu que lhe escrevesse perguntando se você assumiria o pastoreio. Você já passou um mês aqui pregando, então se você aceitar, eles colocarão seu nome para entrar em votação. Eu escrevi de volta dizendo que sim. Eu não disse que Deus já havia falado comigo, mas eu disse que eu aceitaria assumi-la. Então ganhei por unanimidade e fui pastorear aquela igreja. E você não acreditaria na bagunça em que me meti. Você não acreditaria no que eu tive que enfrentar. Doeu muito, mas o Senhor estava me levando ao deserto para ser tentado pelo diabo. Naquela época eu tinha apenas 21 anos. A igreja já tinha 23 anos. E alguns dos membros já eram batizados no Espírito Santo por todo esse tempo. Mais tempo que eu tinha de vida. Em todos aqueles anos, eles nunca haviam sustentado nenhum pastor. Eles sempre tinham que trabalhar fora para viver.
Eu fui o primeiro pastor a ser sustentado por eles. Mais tarde eu fiquei sabendo que essa igreja sempre teve problemas. Ninguém queria assumi-la, mas ainda assim o Espírito de Deus me levou para lá. Para ser honesto com você, pastorear essa igreja, a minha primeira igreja do meio pentecostal, foi o que me ajudou a ser bem sucedido no meu ministério hoje, mais do que qualquer outra que tenha acontecido. Eu fui aperfeiçoado através daquilo que sofri. Eu não conseguia levar nenhum evangelista para fazer uma cruzada porque nenhum deles queria ir naquela igreja. Nenhum sequer. Então finalmente um amigo meu veio falar comigo. Ó irmão Hagin, bendita seja sua vida, você não sabe, mas eu vim fazer uma cruzada de 3 semanas aqui. E eles me deram 10 centavos de oferta. 10 centavos. E isso se espalhou no meio dos evangelistas. E eles falavam, não vá até lá. Você vai perder sua camisa, sua gravata e tudo mais. E cheguei ao ponto de dizer para alguns deles, eu garanto que vou lhe dar tanto. Eu não falei para eles que tiraria do meu próprio bolso se fosse preciso. E eu consegui levar alguns deles. Você não pode culpá-los por sempre hesitarem. Nós crescemos como igreja e o Senhor nos abençoou. Quando eu saí de lá, mais de 40 pastores colocaram seu nome para votação para assumir o pastoreio daquela igreja. Eles queriam pegar a igreja como ela estava quando eu saí. Mas quando ela estava cheia de problemas, ninguém quis. Não torne o seu problema grande demais. Certa vez estava fazendo uma cruzada em uma igreja do Evangelho Pleno e o pastor convidou-me para ficar e participar de uma assembleia com um missionário que aconteceria após a minha cruzada. Esse missionário me contou como ele havia ido para certo país. Em 7 anos, ele só conseguira ganhar 2 pessoas para Jesus. Ele voltou para casa desanimado, mas Deus o mandou voltar. Então ele voltou e no período de 1 ano ganhou 240 mil almas para Jesus e 70 mil foram batizadas com o Espírito Santo. E ele implantou 50 igrejas. Muito bom, não é? O relato desse missionário foi todo sobre coisas boas. Depois da palestra, ele mostrou algumas fotos das cruzadas que ele fez. E então finalmente ele abriu para perguntas. A esposa de um ministro perguntou, irmão, eu notei que você só falou sobre coisas boas. Outros missionários sempre falam a respeito de perseguições que eles sofrem, sobre serem presos, coisas assim. Você não sofreu nenhuma perseguição? Você já foi preso alguma vez? Lembro-me dele olhando para mim e dando um risinho. Ele falou, eu faço o mesmo que o irmão Hagin. É claro que sofremos coisas desse tipo, mas não damos ênfase ao problema. Nós contamos o lado bom. E eu acho que é isso que fazemos com a mensagem da fé. Nós falamos sobre o que é bom, mas algumas pessoas às vezes não percebem que essas coisas existem. O missionário falou, eu já levei ovadas com ovos podres enquanto pregava, tomates podres no meu rosto, eu já fui preso, ameaçado. Ele continuou, existe certo rapaz nativo do país que é superintendente do trabalho missionário no país onde eu ministro. Por sermos cristãos, não fazemos apostas, mas temos uma brincadeira entre nós. Com nossa mala feita, falamos um para o outro, eu vou ser preso por pregar o evangelho primeiro do que você. Paulo foi preso, e se ele tivesse reclamado, teria permanecido lá. Mas porque ele estava cheio de fé, à meia-noite ele e Silas começaram a cantar louvores a Deus, e foram soltos. Veja Atos 16, 25 e 26. Nós precisamos pregar sobre os dois lados. Provações e adversidades vêm, mas devemos nos lembrar de que há vitória em Jesus. E também é bom lembrar que algumas das maiores provações que passamos são a forma de Deus nos levar para um lugar mais profundo nele. Aquela primeira igreja que eu pastoreei era um problema, e mais tarde eu pude perceber que todas as igrejas que eu pastoreei eram igrejas problemáticas. Um dia perguntei ao Senhor, por que o Senhor sempre me leva nesses lugares? Ele não me respondeu, mas acho que ele sabia que eu poderia suportá-los e que eu precisava ter essas experiências. Meu ministério não seria o que é hoje se eu não tivesse pastoreado aquela primeira igreja, e não seria o que é se eu não tivesse pastoreado a última igreja. Alguns dos momentos mais difíceis que eu já vivi nesses mais de 65 anos de experiência foram resultados por ter sido guiado pelo Espírito do Senhor. Ele sabia que as adversidades viriam, mas foi a forma de Deus me ensinar. Graças a Deus pela palavra escrita, mas existem coisas que você não aprende por ler somente.
ela se torna real quando você a coloca em prática. Você pode ficar sentado o dia todo dizendo: o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Se você estiver só falando da boca para fora e não crer em seu coração, não fizer a sua parte no natural, é provável que você morra de fome enquanto ainda estiver falando. Paulo escreveu sobre isso aos crentes de Filipos. Eles eram contribuintes. Eles já estavam fazendo aquilo que Paulo havia ensinado sobre dar. Veja Filipenses 4, do 15 a 19. Já vi pessoas que ficam o dia inteiro repetindo: ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, mas que na verdade não estão crendo em nada. Eles só sabem da cabeça deles que a palavra de Deus diz. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus 8,17. E graças a Deus por isso. Mas quando você realmente coloca a palavra em prática e vive os resultados, então sim, você sabe exatamente o que você está falando. Padecendo por causa do chamado de Deus. Hoje em dia, para alguns, tudo é mais fácil, mas eu sinto por estes que sempre tiveram tudo mais fácil. Sabe, para mim foi muito difícil ir para o campo e ser um ministro. Nossa casa era como o céu na terra. Foi assim por 10 anos na igreja que pastoreávamos nessa época. E agora eu estava fora quase que 90% do tempo. E não é nada fácil viver assim. Depois que comecei a viajar para ministrar, minha esposa criou nossos filhos. O crédito é dela. Às vezes eu recebo o crédito por isso, mas foi ela quem o fez. Foi ela que formou os princípios corretos neles. Quando eu fui para o campo, Ken estava na 3ª série e a Patty na 2ª série. Eu não estive totalmente presente durante todo o seu tempo escolar. E então, quando eles se tornaram adolescentes, eu também não estive muito presente. Eu sempre quis e esperei por ter uma vida familiar. Um dia depois de o Ken ter nascido, perguntei para Oretha: com que idade eu vou poder começar a levá-lo comigo? É difícil estar na estrada sozinho, ficar em um quarto de hotel, olhando para as paredes. Mas o Senhor disse: faça. Depois que o Ken completou 12 anos, passei a levá-lo comigo algumas vezes. Lembro-me de certa vez quando estávamos voltando para o Texas de um culto em Oklahoma. Chegamos em casa e naquela noite, quando estávamos nos ajoelhando na cama para orar, Ken começou a chorar e me perguntou: pai, por que você tem que estar sempre viajando? Por que você não pode ficar em casa com a gente como os outros pais? Como foi difícil ouvir algo assim. Eu tentei não estar fora o tempo todo. Eu fiquei no campo durante 7 meses e então finalmente falei: é muito duro, é um preço muito alto a se pagar, eu não vou pagar, eu vou voltar a pastorear, eu vou ficar com a minha família. Então cancelei as minhas cruzadas. No domingo, dia 10 de julho de 1949, eu estava me programando para pregar em uma igreja no leste do Texas. Era uma das melhores igrejas daquela região. E eles me garantiram que se eu quisesse, poderiam pastoreá-la. Minha esposa e eu fomos até lá naquele dia, e antes do culto eu fui para a escola dominical, para a classe dos homens. Eu estava sentado no banco quando de repente meu coração parou e eu caí com o rosto no chão, aos pés do pastor. Ele me levantou e meu coração começou a disparar. Não era possível achar uma batida. Era como se ele estivesse tremendo, como uma tigela cheia de gelatina. Eles me carregaram para casa ao lado da igreja. Eu disse: sinto meu coração. Eles colocaram a mão e começaram a chorar. Mais 2 pastores chegaram. Depois eles me contaram que sabiam que eu estava morto. Eu estava todo gelado e branco igual um lençol. A morte estava ali. Eles correram até a igreja e chamaram a minha esposa. Ela já estava se levantando quando eles chegaram lá. Ela falou: o Senhor falou comigo que algo tinha acontecido com ele. Ela correu para casa e caiu de joelhos ao pé da cama. Então ela falou: eu sinto como se fosse minha culpa. Eu estava reclamando com Deus porque você nunca estava em casa. E então, enquanto eu estava lavando a louça, eu ouvi uma voz que falou: eu posso levá-lo para um lugar de onde ele não voltaria nunca mais. Eu procurei por toda a casa, debaixo da cama, atrás da porta do banheiro. Não achei ninguém. Eu chequei as portas e estavam trancadas. Então achei que tinha sido coisa da minha cabeça, que eu estava ouvindo coisas. Ajoelhada ali, na cama onde eu estava, ela começou a orar: Senhor, foi sua voz que eu ouvi, tão audível naquele dia. Eu nunca mais vou reclamar. Não me importa quanto tempo ele fique fora, seja onde for. E então eu me consagrei. Eu farei o que o Senhor me mandar. Meu Deus.
O poder de Deus foi derramado sobre nós naquele momento. O poder de Deus veio sobre mim e no mesmo instante eu fui curado. Eu saltei daquela cama e dancei pela casa. Você se lembra de que eu cancelei todas as minhas cruzadas? Eu não tinha mais nenhuma, mas tinha uma esposa e 2 filhos para sustentar e contas para pagar. Você pode perguntar, por que você não arrumou um emprego? De imediato eu realmente fiz isso, mas nunca perdi o meu chamado de vista. Eu estava no ministério e estava vivendo pela fé. Eu aceitava fazer cruzadas onde quer que as portas se abrissem, e vimos alguns dos maiores milagres acontecerem. Eu sinto por aqueles que nunca experimentaram algo assim. Algumas pessoas dirigem Cadillacs e esbanjam por aí e acham que estão vivendo por fé. Se isso é viver por fé, então eu sou um astronauta. Eles falam a respeito de uma vida de fé comendo filé mignon. Não me entenda mal. Pode ser que eles cheguem a um ponto assim na vida, depois de algum tempo vivendo em fé. Mas nós tivemos o melhor tempo das nossas vidas, só por andar em obediência a Deus. Eu realmente acho que foi um dos melhores anos das nossas vidas. E foi um tempo também de um tremendo crescimento espiritual para nós. Nós vivíamos de semana a semana, quase sem saber onde ou como viria a nossa próxima refeição. Mas nunca nos faltou nada, porque a nossa fé e a nossa confiança estavam no Senhor. Meu amigo, aprenda o caminho do Espírito. Quando eu saí para o campo, enfrentei mais demônios naqueles primeiros 7 meses do que já havia enfrentado em 15 anos de ministério. Se o diabo tivesse conseguido me deixar de fora do ministério de campo, ele teria conseguido me deixar de fora de onde nós estamos hoje, se eu tivesse desistido. Mas eu aprendi com tudo o que padeci. Não gostamos muito de ouvir esse lado, não é verdade? Mas se o Senhor lhe falou algo, fique com o que ele lhe disse. Passe pelas adversidades e seja aperfeiçoado. Embora aqui nos Estados Unidos não soframos perseguições físicas como Paulo sofreu, alguns dos nossos irmãos que vivem em outros países talvez passem pelas mesmas perseguições que Paulo enfrentou. Talvez o seu chamado seja para outro país, e nesse caso pode ser que você venha sofrer algumas das coisas também. Talvez você não tenha acesso a certas conveniências da nossa modernidade. Pode ser uma região onde não tenha eletricidade ou água encanada. Não me fale que isso é fácil, porque eu sei que não é. Mas se Deus chamar você para um lugar, uma situação assim, você terá alegria onde quer que seja. O Senhor abençoará você. Quando voltei para o campo, eu falei para o Ken: eu vou te falar porque eu fico tanto tempo fora. Sua mãe e eu nos dedicamos ao Senhor. Deus disse: vá. Ele vai nos recompensar. Foi o que Jesus nos disse em Marcos 10, 29 e 30. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Certamente Deus nos recompensou de tantas formas. Anos depois eu estava pregando em uma das igrejas do Evangelho Pleno em Cushing, Oklahoma, durante a noite. De repente eu sentei na cama duro, feito prego. Eu soube imediatamente que a vida de Ken estava em perigo. Nessa época ele estava no exército servindo em Taiwan. Naquela noite ele estava dirigindo uma motocicleta e perdeu o pneu da frente. Ele estava numa montanha a quase 300 metros de altura. Se ele tivesse caído no penhasco, teria morrido. No momento em que me assentei na cama, o Senhor me disse: você me obedeceu. Se você não tivesse me obedecido, ele nunca mais voltaria de Taiwan. Mas por você ter me obedecido, ele vai voltar. Deus me recompensou, embora eu tenha sofrido todos aqueles anos no campo ministerial. Muitas vezes, quando era hora de ir para mais uma viagem, quando eu saía de casa e entrava num carro, não dava tempo de chegar à esquina, eu já estava orando e chorando o caminho todo, até o lugar onde estaria ministrando. A minha vontade era poder estar em casa. Para obedecer ao Senhor, meu querido, existe um preço a se pagar. Mas louvado seja o Senhor, nós não vamos enfatizar o nosso padecer. Eu gosto de estar presente quando o dia do pagamento chega. Não foram dias fáceis. Algumas pessoas querem começar de onde eu estou hoje. Em alguns aspectos você pode, mas em outros não. Mas depois de ter padecido um pouco e sido fiel,
a recompensa vem. Não é sempre que eu compartilho a respeito dessas coisas. Eu falei, eu sou uma pessoa de fé e a minha fé me ajudou. Mas o Senhor falou comigo que eu falasse a respeito do outro lado também. Nós precisamos ensinar sobre a outra parte também. É preciso ter fé para passar pelas provações. Muitas vezes à noite, depois dos cultos, eu me sentia tão sozinho. Você fica muito tempo sozinho. Eu até já pensei em me levantar e chutar a janela só para animar um pouco. Se você acha que isso não é sofrimento, experimente e você vai saber. Então, sim, existe o sofrer, o padecer, mas não por causa de doenças e enfermidades. Graças a Deus que você não tem que sofrer com isso, porque Jesus já carregou todas as nossas enfermidades. E isso ele sofreu sendo nosso substituto, não como exemplo. Ser fiel a Deus nos custa alguma coisa. Separarmos-nos para o ministério que Deus nos chamou nos custa alguma coisa. A base para o meu ministério hoje veio de ter passado pelos lugares difíceis aonde o Senhor me levou. Eu fiquei em lugares e posições em que não queria ter ficado. E foi onde aprendi tantas coisas. E foi assim que essa base foi estabelecida em mim. Aprenda o caminho do Espírito. Deixe o Senhor cumprir os caminhos dele em sua vida. Fique firme nos lugares difíceis e você achará descanso no topo da montanha.